segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E aí ele segue o capítulo 3. E nós vamos tratar o capítulo 3 como uma sequência de apoios à ordem paulina, alegrai-vos no Senhor. E a gente vai fazer então uma outra leitura, como se o Paulo estivesse escrevendo, porque esse é um exercício que nós estamos fazendo aqui, que é reler Paulo. Então, amada igreja de Filipos, escrevo de Roma, é noite, uma lamparina de azeite tremula contra a parede, e há uma corrente no meu pulso, uma corrente que me liga a um soldado da guarda pretoriana, que se reveza a cada turno. Já perdi a conta de quantos soldados se acorrentaram a mim. Veja que ironia. Eles pensam que estão me guardando, mas sou eu quem os guarda, um a um, contando-lhes de Jesus. Alguns já me ouviram orar tantas vezes que talvez saibam minhas orações de cor. O império acha que me prendeu, mas eu lhe digo, igreja, esta corrente não alcança o lugar de onde eu escrevo. Você se lembra de quando nos conhecemos? Eu me lembro de tudo. Lembro-me de chegar à sua cidade e não encontrar sinagoga. Vocês eram poucos demais para isso. Lembro-me de descer até a beira do rio, num sábado de manhã, onde algumas mulheres se reuniam para orar. E lembro-me de Lídia, a vendedora de púrpura, mulher de negócios, forte, decidida, e de como o Senhor lhe abriu o coração enquanto eu falava. Ela foi a primeira, a sua primeira pedra, igreja. Uma mulher à beira do rio. E lembra-se do que veio depois? Lembra-se da menina escrava, atormentada por um espírito que os donos exploravam? Quando o Senhor a libertou, os donos perderam o lucro. E por causa do lucro perdido, eu e o Silas fomos arrastados à praça, despidos, açoitados com varas diante de todos, e lançados no cárcere interior, com os pés presos no tronco. E então, minha amada, aconteceu aquilo que você conta aos seus filhos até hoje. Meia-noite, as costas em carne viva colando na pedra fria, os pés imobilizados. E o que fizemos, eu e Silas? Cantamos. Cantamos hinos a Jesus, e outros presos escutavam. E o chão tremeu, e as portas se abriram, e as correntes caíram. E antes do amanhecer, o carcereiro, aquele homem duro que ia tirar a própria vida, estava lavando as nossas feridas e sendo batizado com toda a sua casa. E pôs a mesa, e houve alegria naquela casa, como talvez nunca tenha havido em casa alguma de Filipos. Você nasceu naquela noite, igreja. Nasceu de um culto cantado numa prisão. Aprendeu no berço o que agora, tantos anos depois, preciso lhe recordar. Porque quem nasceu do canto de dois prisioneiros não tem o direito de esquecer que a alegria não depende de circunstâncias. Portanto, minha amada, ouça bem, porque tudo que eu vou lhe dizer se resume nessa ordem.
alegre-se no Senhor. Não digo alegre-se quando puder. Não digo alegre-se se as coisas melhorarem. Não digo alegre-se quando os problemas passarem. Digo alegre-se sempre, continuamente, como quem respira. Uma alegria que não é visita, mas moradora. E não em qualquer coisa, no Senhor, dentro dele, nessa comunhão onde nenhum decreto de César entra, onde nenhum açoite chega, onde nenhuma corrente se prende. Será que você está pensando, Paulo, é fácil ordenar? Não, minha filha. Olhe para o meu pulso. Olhe para essa corrente. Eu não lhe ordeno nada que eu mesmo não esteja vivendo agora. Desta cela. Eu não lhe dou uma ordem sem lhe dar os fundamentos. Ouça-me até o fim, porque tenho 6 razões para lhe entregar. 6 colunas para sustentar a sua alegria. Guarde cada uma como se guarda pão para o inverno. Primeira, você, igreja, é o verdadeiro povo de Deus. Chegaram até você certos homens, eu sei quem são, vão de cidade em cidade atrás das minhas pegadas, dizendo que Cristo não basta, que é preciso o corte na carne, que é preciso guardar a lei de Moisés, os dias, as comidas, as observâncias, que vocês, gentios, são crentes de segunda categoria, enquanto não se tornarem judeus. Cuidado com os cães, igrejas. Sim, eu sei o peso dessa palavra. Eu sei o peso dessa palavra. Nós, judeus, a usávamos contra os de fora. Os cães eram vocês, os gentios, os imundos. Pois hoje eu pego essa palavra e a devolvo. Cães são eles. Cães são os que mutilam a carne pensando agradar a Deus. Cães são os que confiam naquilo que a faca pode fazer e o Espírito não fez. Porque a circuncisão, minha amada, a verdadeira, somos nós. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Aleluia. Nós que nos gloriamos em Cristo Jesus. Nós que não depositamos confiança alguma na carne. Glória a Deus. A circuncisão que vale nunca foi feita com faca. É feita no coração, pelo Espírito. E essa, igreja, você já tem. Entenda o que isso significa. Você não está do lado de fora do povo de Deus, implorando entrada, esperando que algum mestre lhe abra a porta mediante rituais. Você é o povo de Deus. Lídia é povo de Deus. O carcereiro é povo de Deus. A menina liberta é povo de Deus. Ninguém pode lhe vender aquilo que você já possui. Alegre-se. Segundo motivo, o que você tem é infinitamente superior. E se alguém nesta terra pode falar disso com autoridade, igreja, sou eu.
Porque tudo que esses mestres oferecem como troféu, eu tive. Quer credenciais, eu as tive todas. E melhores que as deles. Circuncidado o 8º dia, não convertido depois, nascido dentro da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, a tribo que deu a Israel seu primeiro rei, cujo nome eu carrego. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, da escola mais rigorosa, aos pés de Gamaliel. Quanto ao zelo, que vergonha, me custa dizê-lo, perseguidor da igreja. Eu guardei as capas dos que apedrejaram Estevão. Eu entrei casa por casa, arrastando homens e mulheres para a prisão. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém podia apontar o dedo para mim. Se a salvação fosse mérito, igreja, eu estaria no topo da montanha. Tudo que esses mestres lhe oferecem, eu já possuí por inteiro. E por inteiro joguei fora. Porque houve uma estrada, houve um meio-dia, houve uma luz mais forte que o sol, e uma voz que sabia meu nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele chão, a caminho de Damasco, cego e trêmulo, eu fiz as contas da minha vida. Tudo aquilo que estava na coluna dos ganhos, a linhagem, o zelo, a justiça própria, eu passei para a coluna das perdas. Mais que perdas, dano, prejuízo, aquilo que me feria, porque tudo aquilo em que eu confiava estava me afastando dele. E hoje, desta cela, eu lhe digo sem pestanejar: considero tudo como esterco. Sim, uso essa palavra, refugo, o que se joga aos cães, comparado com a excelência de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Não conhecer de ouvir falar, igreja. Não conhecer de doutrina decorada. Conhecer como se conhece um amigo que nunca falha. Um pai que nunca abandona. Conhecê-lo na comunhão dos seus sofrimentos, porque cada açoite me aproximou dele. No poder da sua ressurreição, que já trabalha em mim agora. Você tem isso, minha amada. Você tem o próprio Cristo. Diga-me o que os cães têm para lhe oferecer: um corte na carne, uma lista de regras. O melhor que o mundo e a religião oferecem é entulho diante do que você já possui. Alegre-se. Terceira causa: você foi alcançada para um alvo. Mas não pense que eu já cheguei nesse alvo, já atingi. Não deixe que ninguém lhe pinte um Paulo perfeito. Não alcancei a linha final. Não sou completo. Eu prossigo. A palavra é forte, igreja. Eu corro, eu persigo com a mesma fúria com que um dia persegui a igreja. Agora eu persigo o alvo. Você conhece os jogos, os atletas, as corridas? Pense no corredor. O corpo inclinado para frente, os olhos cravados na meta, sem olhar para trás. Assim vivo eu. Uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que ficam para trás, tanto dos meus fracassos que me acusariam, quanto dos meus troféus que me acomodariam. Avanço para o que está adiante, rumo ao alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas perceba a ordem das coisas, porque aqui está o segredo. Eu prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui alcançado. Antes que eu corresse atrás dele, ele correu atrás de mim. Eu corria na direção errada, a caminho de Damasco, com cartas de prisão nas mãos, e ele me alcançou, me capturou, me fez seu. A minha corrida não começou comigo, começou nele. E o mesmo vale para você, igreja. Esse chamado não é só meu, é nosso. É a vocação de um corpo inteiro. É a missão do Evangelho que você carrega comigo desde o primeiro dia, quando abriu a sua casa, quando me socorreu, quando sofreu comigo. A sua história não é acaso. Você não existe por acidente naquela cidade. Foi alcançada para um alvo e há um prêmio adiante. Corra comigo, alegre-se. Quarta causa: você, igreja, pode viver em um só sentimento. Agora, minha amada, chegue mais perto, porque preciso tocar numa ferida sua. Todos nós que somos maduros, e maturidade, entenda, não é ausência de falhas, é ter sido formado, moldado, provado. Tenhamos este mesmo sentimento. Que sentimento? O mesmo que já lhe escrevi nessa carta, o sentir que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não se agarrou à sua glória, mas se esvaziou e se fez servo e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Eu sei do desentendimento entre Evódia e Sintique, duas mulheres que lutaram comigo pelo Evangelho, lado a lado, e que agora não se falam. E eu sei como isso começa. Começa pequeno, uma palavra, uma mágoa, e vai rachando o corpo de Cristo por dentro, até que os cães nem precisem atacar de fora. Não lhe peço uniformidade de quartel, onde todos marcham calados. Peço a unidade que nasce de contemplar o mesmo Cristo. Glória a Deus. De contemplar o mesmo Cristo. Amém. E se em algo você ainda pensa diferente, não tema. Deus lhe revelará também isso. Mas naquilo que já alcançamos, andemos de acordo. Você não precisa se despedaçar em partidos, igreja. Pode caminhar como um só corpo, com uma só mente, na mesma direção. Alegre-se. Quinta causa: você tem exemplos diante dos olhos. Seja minha imitadora, igreja. Eu sei como isso soa, mas não o digo por orgulho. Digo porque a amo e porque o caminho é traiçoeiro. E quem caminha por terreno traiçoeiro precisa de pegadas para seguir. Observe os que andam segundo o modelo que você tem em nós, porque muitos andam. E aqui, minha filha, preciso parar de ditar por um instante, porque as lágrimas caem sobre o pergaminho. Muitos andam como inimigos da cruz de Cristo.
Eu já lhe disse tantas vezes e agora digo chorando: não choro pelos que atacam de fora, choro pelos que se dizem irmãos. O Deus deles é o próprio ventre. Vivem para os apetites. A glória deles é a sua vergonha. Exibem com orgulho aquilo de que deveriam se arrepender. Só pensam nas coisas terrenas, e o fim deles, se não voltarem, é a perdição. Mas você não é assim, igreja. E não caminha às cegas. Olhe as pegadas na estrada diante de você. As minhas, com tudo que você sabe que me custaram. As de Timóteo, meu filho na fé, que como ninguém cuida de você com sinceridade. E as de Epafrodito, o seu, aquele que você me enviou, que por causa da obra de Cristo chegou às portas da morte e não se importou com a própria vida para me servir em seu nome. Quando ele voltar, receba-o com toda alegria e honre sempre gente como ele. Siga essas pegadas, alegre-se. A sexta razão: a sua pátria está nos céus. E agora, minha amada, a razão que coroa todas as outras. Você vive numa colônia romana, e eu conheço bem o seu Filipos. Seus cidadãos vestem-se como Roma, falam no latim, têm o direito itálico, gravam nas pedras os títulos do imperador, Senhor, Salvador, e sonham com o dia em que ele visitará a cidade. Ser cidadão romano em Filipos é ser alguém. Eu sei. Eu mesmo usei essa cidadania quando os magistrados me açoitaram sem julgamento. Lembra-se de como tremeram? Pois eu lhe digo uma coisa maior. A nossa cidadania, a nossa pátria, a nossa comunidade, o registro onde nossos nomes estão gravados, está nos céus. Você é colônia, sim, mas colônia do céu, plantada na Macedônia. Glória a Deus. E assim, nós aguardamos como quem fica com o pescoço esticado, como quem espera na estrada a chegada de alguém amado. Não o César, mas o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E quando ele vier, minha amada, ele transformará o nosso corpo de humilhação. Esse meu corpo cansado, coberto de cicatrizes, de vara, de pedra, acorrentado a um soldado. Os corpos dos seus filhos, marcados pela labuta, pela doença, pela perseguição. O corpo de Epafrodito, que quase se apagou. Todos serão conformados ao corpo da sua glória. Segundo o poder, ouça bem, o poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas, todas, não escapará nada, nem a morte, nem Roma, nem os cães, nem esta corrente no meu pulso. Portanto, veja agora, igreja, o que lhe entreguei nesta noite. Conte comigo nos dedos. 1. Você é o verdadeiro povo de Deus. Ninguém pode lhe vender o que você já possui. Você tem o tesouro que faz todo o resto parecer esterco. Qual é o tesouro? O próprio Cristo.
2, você foi alcançada para um alvo e corre para um prêmio. Glória a Deus. A sua história não é acaso. Você pode viver um só sentimento, e essa é a terceira razão. O corpo de Cristo não precisa se rachar. Você tem pegadas vivas para seguir na estrada, e essa é outra condição. E mais, você é cidadã de uma pátria cujo rei está voltando. E quando ele vier, tudo será transformado. Diga-me, minha amada, com fundamentos assim, que circunstâncias podem roubar a sua alegria? A pobreza? Você já é rica em Cristo. A perseguição? Ela só aproxima você dos sofrimentos de Cristo. A morte? Para mim, o viver é Cristo. É Cristo. E o morrer é lucro. É. A sua alegria não está apoiada em coisa alguma que o mundo possa tomar. A sua alegria não está apoiada em coisa alguma que o mundo possa tomar. O soldado ao meu lado acha estranho um prisioneiro sorrir enquanto dita uma carta. Deixe que ache. Ele ainda não sabe o que nós sabemos. Mas quem sabe, antes do fim do todo, ele saiba. Portanto, minha amada igreja de Filipos, nascida de um canto na prisão, minha alegria e minha coroa, alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Então, de vez em quando a gente tem de parar para ouvir o apóstolo. Porque o apóstolo não falava da cátedra. Falava da prisão. Ele não falava do conforto. Falava da tortura. É verdade. Ele não falava do status. Falava da humilhação. Foi de lá que ele falou conosco. E toda vez que o sofrimento o alcançava, ele entendia que estava participando do sofrimento de Cristo. E por isso ele dizia, alegrem-se. Esse é o desafio que a igreja tem. É um desafio grande. Nós vivemos num mundo ensimesmado, numa sociedade dominada pelo desejo, escravizada pelo desejo. E os desejos são muitos e se multiplicam. E nos escravizam. Kant já dizia isso. Liberdade é fazer o que não quer. Porque a lógica do Kant é que livre é aquele que faz o que deve e não o que quer. Na verdade, ele sonhava com algo que só Deus conhece por enquanto, que é onde o querer e o dever se encontram perfeitamente. Porque Deus pode fazer só o que quer, porque Ele só quer o que deve. Mas nós vamos lutar contra isso a vida toda. E uma das coisas que a gente não quer é sofrer. Mesmo sabendo que o sofrimento é parte da condição humana.
Deveríamos mitigar o sofrimento? Claro, tem um montão de sofrimento que não precisa acontecer. Ninguém precisa sofrer, por exemplo, a ausência de tratamento médico, ou a ausência de casa, de moradia, ou a ausência de comida. Ninguém. Há recursos que dão e sobram para que todo mundo tenha moradia, todo mundo tenha acesso à saúde, todo mundo tenha acesso à alimentação digna. Tem. As condições, elas existem o tempo todo. Só que nós vivemos uma sociedade de acumuladores. E nós criamos toda uma lógica para não só admitir os acumuladores, como reconhecer-lhes o direito de serem acumuladores, em detrimento dos demais. E esse em detrimento dos demais não é apenas espere a sua vez. Você nunca terá vez. Não há espaço para você. Porque os acumuladores são ávidos, vorazes e insaciáveis. Pronto. Não há espaço para ninguém. Agora mesmo estava conversando com o Denis, um amigo dele, dizendo que o negócio é ir para o Paraguai, que lá não paga imposto, seja lá o que for que ele quis dizer com isso. Mas ele quis dizer com isso que todos os acumuladores dizem: eu tenho o direito de acumular quanto eu quiser, não importa quanto isso custe. E que custe para outrem, né? Não para mim. Para mim não pode custar nada. Então, o apóstolo não falava daí. Ele falava do outro lugar. Ele falava do lugar dos que se entregam pelos demais, dos que buscam o bem de todos, dos que entendem que a comunidade humana é o corpo de Deus, ou pelo menos deveria ser. Então, é sempre bom a gente parar para ouvir o apóstolo, porque a gente vai lendo e vai dizendo o que a gente acha que ele falou, sem ler direito o que ele escreveu. Eu não sei se vocês já receberam, eu mandei uma fala do apóstolo sobre Efésios 5. E é assustador como uma má leitura destruiu a relação da igreja com o feminino. É assustador. Então, a gente precisa parar para ouvir o que o irmão falou de verdade. E principalmente da onde ele falou. Porque como a gente fala ex-cátedra, a gente pensa que ele também estava falando de lá. Mas ele estava falando do calabouço. Ele estava falando acorrentado a um soldado. E estava dizendo: alegrem-se. Outra vez eu digo: alegrem-se. Ari, aproveitando, tem uma irmã aqui no Instagram, Rosângela. Fala mais alto, velho. Aproveitando, tem uma irmã aqui no Instagram, Rosângela, que ela questionou aqui, eu falei que ia até colocar para você fazer um apanhado, porque às vezes é a dificuldade de muitos irmãos. Ela colocou que tem muita dificuldade em sentir essa alegria quando olha para a Palestina, quando olha para a crueldade que está no geral aí, com as crianças, o tamanho da violência
no mundo, né? Então, só que essa alegria que o Paulo fala, é por isso mesmo, é importante lembrar que ele fala do calabouço. A alegria dele não é a alegria a partir das circunstâncias. É a alegria da esperança, da certeza da vitória do Cristo. Porque só a certeza da vitória do Cristo é que nos faz investir contra a injustiça. É verdade. Simples assim. Eu lembro quando eu fazia política estudantil na Universidade de São Paulo e os colegas diziam assim, que era curioso ver um crente militando na política estudantil. Eu dizia, eu não acho, eu estou fazendo o que é natural para mim, natural para a minha fé. E aí ele dizia assim para mim, por quê? Eu falei, porque baseado em que você diz que tem de haver igualdade entre todos os seres humanos, se a relação que o mundo conhece desde tempos perdidos na memória é a relação de poder? Quem pode manda, quem não pode obedece. Essa é a relação que o mundo sempre conheceu. Quando você se insurge contra essa relação, você se insurge baseado em quê? Pois eu me insurjo baseado num Criador, num Redentor. É o Criador que disse todos são iguais. E é o Redentor que veio para nos redimir da desigualdade. Você fala baseado em quê? Da onde vem a sua ética? Qual é o seu ethos? Você fala em nome do quê? Você desafia os fortes baseado em que poder? E quando eles atacarem você e o prenderem e o matarem, o que vai ficar? Baseado em que você vai dizer aos outros para continuarem? Continuarem por quê? Se a relação humana sempre foi uma relação de poder. E aí os poderosos impõem a sua pseudoética, porque não tem ética nenhuma nisso, impõem a sua pseudo-moral, porque é tudo imoral, e você não pode fazer nada. Ele tem poder, você não tem. Você sabe o que é poder? O poder é alguém virar para você e dizer: você está condenado, sua vida acabou aqui, eu estou expulsando você, e você não tem como reagir. Isso é poder. Baseado em que você se levanta contra isso quando realmente você não tem força? Pois é, você não sabe me responder essa pergunta, mas eu sei. Eu sei em nome de quem eu me levanto. E aí eu digo para os fortes: vocês não sabem o que é força. Eu digo para os poderosos: vocês não sabem o que é poder. E eu digo para os assassinos: eu sou da ressurreição. Então eu não temo você, porque eu sou da turma da ressurreição. E é em nome disso que eu digo a você: você tem de parar. E se você não parar de um jeito, você vai parar de outro. Porque há um Criador e há um Redentor. E é dele que emana a ordem. Glória a Deus. E a definição. Amém. Todos são iguais. Glória a Deus. Tem de haver igualdade. Quem colheu demais não deve acumular, para que quem colheu de menos não passe necessidade. Foi ele que disse. Então é em nome dele que eu digo aos poderosos: você não tem autoridade. Porque a nossa relação
não é com poder, é com autoridade. E eu falo em nome daquele que disse: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide e anunciai. Então, aí eu falei para o meu colega de escola, eu fazia filosofia, eu acho que ele fazia sociologia. Eu disse: então, você que é um cara que quer ser mestre nas relações sociais, responda para mim. Você vai dizer: ah, mas você é filósofo, os filósofos pensam de outra forma. E eu vou dizer para você: que filósofos? A filosofia é uma coxa de retalhos. Não, eu sou teólogo. Eu estou dizendo para você a partir do Redentor. Agora me fale de novo, baseado em que você luta? Baseado em que você questiona? Baseado em que você diz aos poderosos que eles não têm autoridade? Se até hoje toda a autoridade emanou do poder. Ele disse: ah, bom, então, é tudo que você pode dizer para mim. Ah, bom. Mas você não precisa ficar preocupado. Quando os adversários chegarem e questionarem a sua ética e a sua moral, você me chama. E eu explico para eles de onde é que nós lutamos. E é isso que está baseada a nossa alegria. A nossa alegria é porque nós temos fonte de autoridade. Fonte de autoridade? Isso. Que foi o que Cristo disse: toda autoridade me foi dada e eu a delego para vocês. Ide. Isso é entregar a história nas nossas mãos. Por isso eu fico assustado quando eu vejo cristãos sendo alienados do púlpito. Falo, não faz sentido. Porque o Senhor entregou a história para nós. Eu estou entregando para vocês a chave do reino. Que vocês amarrarem aqui, eu amarro lá em cima. Que vocês libertarem aqui, eu liberto lá em cima. A história está na mão de vocês. Vão embora. Porque agora vocês têm autoridade. E a autoridade é superior a poder humano. É lamentável que nós nos esquecemos que nós somos a colônia do reino dos céus. E não a colônia do jeito que nós aprendemos com os colonizadores cruéis e miseráveis, que inclusive usurparam a fé para implantar o inferno. Não. A ideia é de posto avançado do reino de Deus na história dos homens. É isso que é a igreja. E essa que é a nossa cidadania. É uma pena que, com o passar do tempo, a igreja foi ficando o espaço que a gente vai quando tiver tempo. Reunir-se com os irmãos, se der tempo eu vou. Porque a gente perdeu a consciência de que nós somos o posto avançado do reino de Deus na história humana. É lamentável. Lamentável. Mas também tem esse lado que o Wilson falou, né? Que você vai num lugar que deveria ser posto avançado do reino e você só encontra o inferno, aí você perde a paciência. Aí você começa a dizer: ah, não vai dar não. Não vai dar não, porque o reino não passou aqui já faz muito tempo. Às vezes eu tinha vontade, tentação de dizer para alguns colegas: escuta, quanto tempo faz que Jesus não passa por aqui? Quanto tempo faz que ele não veio? Assim, que não apareceu, não deu ar da graça, não falou nada. Então, a gente tem de ouvir o apóstolo.
porque ele não fala do conforto. Ele fala de uma alegria que não pode ser esvaziada por nenhuma circunstância, por nenhum açoite. É a fala dele: cada açoite me aproxima mais do sofrimento de Cristo. Que é a grande fala de Hebreus: vamos participar do opróbrio de Cristo fora dos portões. Porque nós somos um posto avançado do reino de Deus na história dos homens. E é baseado nisso que nós celebramos a ceia do Senhor. Glória a Deus. Separamos o pão do uso comum, para que ele tipifique o corpo de Cristo, que foi moído por amor a nós. E separamos o fruto da vide do uso comum, para que ele tipifique o sangue de Cristo, que foi derramado por amor a nós. Vocês sabem que aqui na nossa comunidade nós não seguimos a lógica de Anselmo, nós não trabalhamos com a questão forense, nós seguimos a lógica de Irineu de Leão, que Jesus Cristo é a nova matriz da humanidade. Graças a Deus. Aleluia. Então é uma outra perspectiva, não é uma perspectiva forense. Quem está pagando pelo quê? Mas a partir da onde que a gente está começando de novo? A gente está começando da nova matriz humana, como disse Paulo aos Coríntios. E essa nova matriz humana foi providenciada antes da fundação do mundo. E o custo de ser a nova matriz humana foi manifesto na história, como disse o apóstolo Pedro. Então, baseado nisso, todos aqueles que conhecem essa possibilidade da alegria, não é? Porque eu sei que os dias são maus e que a gente tem uma grande tentação de olhar para os dias maus como se eles fossem definitivos. É muito difícil olhar para o soldado acorrentado, ao qual você está acorrentado, e continuar sorrindo. Simplesmente porque o soldado pensa que você está do lado dele, mas nem imagina onde é que você esteja. E mais, é muito curioso o sujeito que está acorrentado ao soldado virar para ele e dizer: hoje eu quero falar sobre libertação com você. Quero ajudar você a ser livre. Deve dar um nó na cabeça do soldado, né? Você deve estar brincando comigo. O prisioneiro aqui é você. E o Paulo diz: não. O prisioneiro aqui é você. E eu vou ajudar você a sair dessa prisão. Eu vou dizer para você qual é o caminho da liberdade. É impressionante, não é? Então, todos aqueles que conhecem essa possibilidade, ainda que não estejam conseguindo viver essa realidade, lembre-se, a Ruach Kadosh, o Espírito Santo, a figura materna da Trindade, é que promove em nós essa alegria. Porque não é a alegria da circunstância, é a alegria da ressurreição. Porque é em nome da ressurreição que você consegue enfrentar a morte. Sem ressurreição não dá para enfrentar a morte, é óbvio. Mas em nome da ressurreição, você enfrenta a morte. Que foi o que eu disse para o meu amigo. Quando os fortes que se julgam poderosos desfecharem um golpe que eles entendem ser
fatal e final, o que você vai dizer? Eu vou dizer, eu sou da turma da ressurreição. Você não ganhou nada. Seus dias estão contados. A gente é como um bambu. Quanto mais você corta, mais a gente cresce. Você não ganhou nada. Seus dias estão contados. A história foi dada para nós. Você é o refúgio da história. A história foi dada para nós. Você não ganhou nada e nunca vai ganhar. Quando todos aqueles que possuem essa esperança, ainda que ela nem sempre esteja tão ativa, porque é como disse o Paulo, eu prossigo para o alvo. Prossigo. Mas sabe qual é a coisa mais importante da história? É que você tem para onde ir. Essa é a diferença. Porque todo mundo vai para algum lugar. A maioria absoluta não tem a menor ideia de para onde está indo. Na verdade, está mais empurrado do que indo. Mas aqueles que sabem qual é o alvo, esses estão indo. Esses estão a caminho. E foi o que o Paulo disse. Então, todos esses são bem-vindos agora, comam do pão e bebam do cálice em memória de Cristo. Amém? Amém. Então, a mesa de Cristo, fiquem à vontade.